Oi, gente, boa noite. Chamo Jaqueline e estou juntamente com a Michelle para a gente estar discutindo a live de hoje, tá? Eclorismo, que é ser preto no Brasil. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, tá? Em nome do grupo e sempre estar pedindo para vocês estarem compartilhando, para a gente conseguir estar atingindo o máximo de pessoas, para estar construindo, né, uma boa participação, tá? Nas temáticas que estão envolvendo a comunidade negra, tá? Em geral, logicamente a gente está com a temática do preso de Itu, mas sempre agregando o máximo de pessoas. Gostaria de lembrar para vocês estarem curtindo a nossa página, a gente está vendo que tem muita adesão no grupo, mas a página em si, tanto do Facebook quanto do Instagram, ela está bem baixa comparando ao grupo, e lá a nossa pretensão é sempre expor tudo que é discutido aqui, tá? Para ficar sempre mais fácil para vocês estarem acessando. No caso, Michele, a gente foi convidada para essa live, gostaria de agradecer também a sua presença, né? A gente se encontrou em alguns rolês voltado a essa temática em Itu, né? Encontro das Mulheres Negras do ano passado, e muito importante estar a sua presença aqui. Fico muito feliz pelo fato de você, comparado a mim, ser mais claro, então vai trazer uma visão totalmente diferente da minha, então eu creio que a gente vai se complementar conforme as discussões, e sempre trazendo também a nossa realidade como mulheres negras, né, mais diferentes tonalidades da pele, né, então eu gostaria de que você quisesse agradecer alguma coisa, falar, se apresentar, também fica à vontade. Oi, gente. Oi, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Boa noite, Jaque. Primeiro eu queria agradecer, eu acho que esse espaço é de extrema importância, a gente não tem na cidade, e se ouve pouco, né, sobre essa temática, e eu acho que é um espaço de extrema importância de tá acontecendo essa discussão. Então eu queria primeiro saudar o espaço e agradecer pelo convite, e vamos aí fazer esse debate. Eu acho que vai ser muito importante. A gente tem bastante coisa para agregar e eu sei que você também tem bastante coisa para falar. Sim, com certeza. Então, Michele, no caso, eu gostaria só de estar contextualizando o tema, ele é colorismo, né? A gente vai estar discutindo sobre isso e evidenciando tanto a questão histórica quanto a atualidade, né? Por estar sendo um tema que surgiu no século XX, mas que hoje ele está trazendo muita discussão devido à facilitação do acesso, né? Quando a gente vai trabalhar, pesquisar sobre colorismo, a gente sempre traz um pouquinho do Gilberto Freire, né? Que foi desde a Casa Grande Senzala, tá? Ele vem contextualizando a imagem do negro, e a partir desse momento mesmo que o colorismo ele vai sendo caracterizado, logicamente não citado propriamente dentro do Casa Grande Senzala, lá em 1933, mas ganhando suas configurações atuais, né, do próprio tema. Aí gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre o colorismo em si, o que você entende sobre isso, né? Legal. Primeiro, eu vi que algumas pessoas lá no grupo do Pretos de Tu até pediu para que esse tema fosse Sim, tratado, né? E eu acho que é de extrema importância, até porque a gente começa falando sobre colorismo e as pessoas se questionam, mas por que raios a gente tem que falar de colorismo no Brasil, se não existe, tipo, negro é negro e ponto, acabou, né? E daí, como bem você colocou na sua fala logo no início, existem essas diferenças de tonalidades de pele, existem peles mais retintas, existem peles menos retintas, então, o colorismo, ele vem desse princípio, de dar essa diferenciação de tonalidades de pele da população negra, né? Eu sempre li em algum lugar uma vez que é uma fábrica de lápis de cor, e eles estão criando lápis de cores, e uma caixinha de lápis de cor tem todas essas tonalidades do negro. Esse é o colorismo, né? Nós estamos dentro de uma caixinha de lápis de cor, e o colorismo serve para ir diferenciando todas essas tonalidades. E até tem um livro que é de 1982, da Alice Walker, que fala sobre isso também, que vem depois, no decorrer dos anos, falando sobre o colorismo e colocando em evidência, né, essa pauta
e como que isso tem se dado no Brasil, né? Como que o colorismo, ele de alguma forma tem afetado a população negra e tem dificultado também a identificação da população negra enquanto negro no Brasil, né? Sim, eu acho que essa questão também da identificação do negro em si acaba trazendo essa dificuldade de estar falando sobre o colorismo, justamente pela ausência da identificação do próprio negro, né? Até porque a gente foi criado no contexto em que desejar, né, a estética branca sempre foi nos injetado desde criança, né? E eu acho que uma coisa que é muito importante a gente sempre colocar aqui na nossa discussão é a miscigenação, como ela foi inserida na nossa sociedade anteriormente, e até hoje mesmo ela acaba sendo um dos grandes, creio que a maior barreira para a identificação dessa identidade. Eu, logicamente, como uma pessoa negra retinta, sempre cresci nesse meio, né, da identificação racial. Já uma pessoa de pele mais clara, né, isso acaba se tornando um grande empecilho, né? Então, o colorismo, ele, como você mesmo falou, ele é um leque, né, voltado aos diferentes tons e pigmentação da pele negra, mas sem tirar ou diminuir a questão da rejeição que o negro tem na sociedade branca, né? Então, a gente vai discutir sobre que todo mundo é negro, tá? Só que a pigmentação da sua pele vai te tornar mais ou menos tolerável nesse ambiente, tá? Então, Michele, você comentou sobre que o colorismo, né, tem essa questão como se fosse uma caixa de lápis com vários tons em si, mas se a gente for voltar um pouquinho lá sobre a Ai, desculpa, gente. Se a gente for voltar um pouquinho sobre essa discussão, a gente cai também na questão da democracia racial, né? Que basicamente muitas pessoas, ainda até mesmo negros, a gente não acreditam nessa questão da democratização racial, trazem essa discussão da democracia racial e fortalecem essa crença de que essa desigualdade racial e o colorismo em si são discussões geradas em torno de uma vitimização do negro enquanto na sociedade, né, basicamente para justificar ou criar a hipótese de que o racismo estrutural ele não é existente. Então, eu gostaria que você também pudesse linkar para mim, para as pessoas poderem entender melhor o que isso acaba trazendo como consequências negativas, essa negação, né, da nossa identidade enquanto negro em um cenário social. A gente tem que começar falando que a democracia racial ela é um mito, né? Sim. Ela é um mito, não existe. Foi criada e dá de fato, essa falsa sensação de que existe e de que todas as pessoas no Brasil ocupam os mesmos espaços, de que todas as pessoas no Brasil têm os mesmos acessos e os mesmos direitos. E quando a gente coloca essa discussão em cima do colorismo, a gente consegue também perceber que, enquanto as pessoas de pele mais clara, elas também têm uma aceitação maior em relação às pessoas de pele mais retinta. Então, eu, por exemplo, demorei é um processo, né? A Lélia Gonzalez até fala que a gente nasce preta, a gente nasce roxa, a gente nasce mulata, a gente nasce marrom, a gente nasce parda, a gente nasce de várias outras cores, e aí ela faz esse recorte de gênero, mas que a gente, quando se tornar uma mulher negra, é uma conquista. Porque a gente tem muita dificuldade, e quanto mais a pele for mais clara e os traços negroides eles forem menores, maior a dificuldade que a gente tem de enquanto se enxergar enquanto mulher negra, enquanto negro no país. E essa democracia, esse mito, né, da democracia racial, ele vem exatamente nesse caminho, de apagamento mesmo da história e de fazer com que as pessoas elas cada vez menos se enxerguem de fato como negras, né? Colocando não, mas você não é
tão negro assim, então fique tranquilo. Não, mas você não tem o cabelo assim, e negro tem só o cabelo daquele jeito, ou negro tem só a pele daquele jeito, ou só o corpo daquele jeito, o fenótipo daquele, né? Então a gente tem, ele vai dando cada vez mais esse apagamento da história e da identidade da população negra, de fato, e fazendo com que as pessoas elas não consigam se identificar naquilo que é ser negro, né? E eu até acho que as escolas, e a gente tem lei para isso, né? Para trabalhar tudo isso dentro das escolas, e é um papel de extrema importância se falar sobre isso dentro das escolas também, né? Porque é desde pequenininho, essa dúvida em relação a se eu pertenço ou não à população negra, se eu faço parte ou não, porque eu sou uma negra um pouco mais clara, ela afeta não só a vida adulta, mas ela começa desde pequenininho na infância, né? Porque você não se identifica com as crianças brancas que tem na sua escola, mas você também não se identifica com as crianças negras que tem na escola. Então você se identifica aonde o que eu faço parte, né? Nesse mundo, aonde eu estou na sociedade. Sim, e a sua fala ela traz muito também essa questão da importância dos movimentos sociais e políticos, né, dentro dessa discussão, porque tanto na sua citação, ela evidencia que a construção da mulher negra, né, trazer você está falando do recorte do gênero, é uma coisa que a gente vai construindo conforme a gente vai desenvolvendo o nosso senso crítico, né? Até porque tudo que nos leva ao negro, ele tende a ser renegado dentro dessa sociedade, né? Então, basicamente, sempre vai ter colocado a nossa identidade como uma coisa negativa, né? Então, os movimentos sociais, eles trazem essa importância, como você está levantando, para a construção dessa identidade ser de uma forma positiva, mas a partir do momento que a gente começa a correr atrás dessa identidade, dessa consciência negra, a gente acaba tendo logo de cara esse cenário sendo dificultado, né, pela própria classificação que a branquitude coloca em cima do colorismo, de sempre estar trazendo como que fala, negação aos traços do negro e sempre valorizando o negro que tiver mais a semelhança com os traços do branco, ou seja, os traços finos e tudo mais. Então, a todo momento, ao mesmo tempo que rola essa discussão, né, em torno dos movimentos sociais para trazer a voz para essa população, eles também não respeitam essa diferenciação entre nós, né, e acaba jogando como um balanceamento em que vocês estão sendo valorizados, a gente está tentando valorizar a existência do negro, mas de acordo com os nossos critérios, né, sempre valorizando o que chega mais próximo do branco, né. Então, é uma discussão bem complexa essa do colorismo quando a gente foi inserido nesses movimentos sociais em si, né? O colorismo, ele vem sendo utilizado como uma válvula de escape mesmo da sociedade para conseguir continuar camuflando o racismo que está intrínseco na nossa sociedade como um todo. Então, esse conceito de colorismo, de que a gente serve exatamente para delimitar até que ponto você também pode ser negro. Assim, tudo bem você ser negro, mas você tem que ser negro assim, nesse formato do que a gente está determinando. Esse negro um pouquinho já mais diferente, aí já não é muito bom. Daí já não é muito aceito, daí já não é muito legal, porque já tem, já carrega uma característica diferente, né, e que vem sendo carregada durante anos. Eu li uma vez, uma época, num texto, que falava sobre a criação do termo pardo, negro, e a criação não, mas de como estava sendo colocado nos dados de um documento o termo pardo, negro e preto.
E quando eles faziam essas diferenciações, o pardo era pro preto, pro escravo, na época, né, do Brasil colonial, os documentos do Brasil colonial, que eu cheguei a ter acesso, e eles colocavam como pardo, que eram as pessoas, os negros que não eram negros, assim, não chegavam a ser negros, né, de fato, já tinha acontecido aí um processo de miscigenação, mas eram os livres. Então, durante o processo de escravidão, os pardos eram os não negros, os não brancos, mas os livres. Os negros eram os escravos insubmissos, então aqueles que não se submetiam, né, que permaneciam em luta, e o preto era o escravo que eles acreditavam que era fiel aos seus senhores. Então a gente vê que desde aí a gente já consegue sentir essa delimitação de isso aqui para a gente é aceito. Você não é branca, mas você é livre, você está num patamar de aceitação. E o negro já não, isso, negro é impossível, e aí até a questão da palavra negro, né, a gente tem esse peso quando a gente fala e as pessoas fazem, nossa, né, por que você fala assim? Por que você não diz que você é moreninha, mulata, da cor do pecado? Odeio esse termo, odeio esse termo. Da cor do pecado, mas negro é sempre muito, a palavra negro é sempre muito mal vista, né? E o colorismo ele vem servindo exatamente para isso, que é para fazer com que o racismo ele continue perpetuando de uma forma mais aceitável entre a sociedade, né? De, não, tá tudo bem, assim, porque você nem é tão negra assim, né? Tipo, negro é aquele, você nem é tanto. Exato, né? E também o colorismo ele acaba trazendo também o próprio, como que fala, reprodução, né, de uma certa rivalidade, né? Não é nem a rivalidade a palavra, mas conflitos entre os próprios negros em si, justamente que é uma questão histórica, né? De você conduzir as pessoas ao auto-ódio e basicamente a partir do momento que você acaba se odiando seus traços, você também acaba reproduzindo para aqueles que têm os traços ainda mais marcantes, né? Então a gente consegue ver hoje escuramente, né, essa diferenciação de um posicionamento do negro mais retinto quando ele vai trabalhar a questão do colorismo, pautando sempre os privilégios dos não retintos, né? Então a gente percebe que, no caso, o negro de pele mais clara, ele sofre tanto essa rejeição da branquitude, que ele nunca vai ser lido como branco, então é muito importante a gente sempre deixar isso bem claro, apesar de os mais claros, né, vocês terem privilégio, esse privilégio ele é extremamente baixo, né, só a questão de ser tolerado, exatamente, superficial, jamais vocês serão entendidos como brancos, né, mas quando vocês se aproximam dos discursos, porque eu consigo perceber que essa questão da identidade ela é desenvolvida de uma forma extremamente tardia, né? Quando eu converso com pessoas que têm a pele mais clara, sempre, a maioria é depois dos 19, 18 anos, que começa a ter essa percepção de negro, então é um processo de desconstrução muito violento, né? Porque daí você começa a analisar seu círculo de amizades, de fato, você consegue analisar seus privilégios que você teve, né? E aí essa pessoa vai tentar encontrar uma forma de diálogo dentro do movimento negro, e ela acaba sofrendo uma certa rejeição pelos retintos, né? Justamente por esses resquícios de auto-ódio, de rivalidade entre, né? Entre os próprios negros que foi depositado pela branquitude. Então, eu acho que o colorismo ele surgiu, essa discussão, lá no século XX, mas ele vai dominar totalmente esse século XXI, justamente por nós termos um pouquinho mais de acesso das informações, ao mesmo tempo que o preto ele está construindo a sua identidade, né, fazendo a manutenção da sua identidade, as pessoas de pele mais clara, elas estão construindo, né? E não tem esse diálogo de uma forma que a gente consiga trazer um pouquinho mais de empatia, justamente por os negros de pele mais escura já terem passado por isso, já terem nascido nessa construção eles já são cientes de que nós somos negros, e o negro de pele clara ele está se desconstruindo
dessa percepção dele ser mais aceitável, dele ser moreninho, e comprando a identidade de uma pessoa negra, né? Então o colorismo ele também traz... O colorismo, ele carrega, ele faz, eu falei lá no início, né? Ele faz mal tanto para a população negra de pele mais escura, quanto ele faz para a população negra de pele mais clara, porque acaba afetando de fato. Eu lembro aqui, rapidinho, só para, né, contextualizar isso que você comentou, sobre a descoberta enquanto negro, né, de como que você faz essa descoberta de si mesmo, e parafraseando a Lélia, né, de que a gente, quando se descobre mulher negra, é de fato uma descoberta, é muito diferente, porque de fato, assim, eu fui me descobrir e falar, nossa, ok, agora eu entendi o meu local e eu preciso agora entender exatamente o meu local dentro desse movimento negro. Demorou, não é um processo fácil, né? A gente tem que falar que não é um processo fácil, não é um processo simples, principalmente quando você está inserido numa outra realidade, e que você vem construindo há anos. Então, assim, você começa a se descobrir e se entender e tentar entender exatamente qual é a sua posição, qual é o seu lugar na fila do pão, né? De aonde você está e para que, aonde exatamente que você se localiza. E o colorismo ele afeta diretamente, até porque as mulheres negras de pele mais claras, na tendência natural, e que agora a gente vem percebendo que está acontecendo uma mudança, é que quanto mais a mulher negra de pele clara tiver mais próxima dos estereótipos da branquitude, mais ela vai tentar cavar ainda mais essa aparência. Então, daí a gente vê a força que vem, os alisamentos, a negação do próprio cabelo, os tutoriais de maquiagem, de como você diminui boca, como você afina o nariz, como que você faz isso, como que você faz aquilo, né, tudo para tentar cada vez mais o mínimo que essa mulher ela tiver de resquício, né, de traço negroide, a sociedade como um todo ela vai tentar fazer cavar isso daí para conseguir dar esse apagamento, enquanto as mulheres e, né, a população negra de um modo geral de pele mais retinta não tem isso daí. Então, a gente é um processo longo e que quando a gente se descobre, quando você dá de cara, né, com todas essas informações, acaba sendo de fato um processo muito doloroso. Então, a gente precisa, esse assunto, né, falar sobre o colorismo, faz tanto parte da população negra de pele mais retinta, como da população negra de pele mais clara. É um debate muito importante e traz para a gente reflexões diferentes, né, de como que cada pessoa, ela também sofre o racismo, de como que o racismo afeta cada pessoa como indivíduo, né, porque se a gente fala que como um todo, né, a população negra como um todo também sofre racismo, a gente esquece desses recortes que a gente tem que fazer, do negro que tem a pele mais retinta, e daí tem as dificuldades de inserção no mercado de trabalho, das mulheres que vivem a preterização dos relacionamentos amorosos, mas a gente esquece e vai fazendo todos esses recortes, né? Então, o debate sobre o colorismo, ele tem que estar inteiramente ligado dentro do movimento negro, exatamente para conseguir trabalhar todas essas diferenças e diminuir, e até o ponto que possa ser possível excluir, né, essas diferenciações né, como você falou, de rivalidade, né, não consegui pensar numa palavra ainda muito boa, mas diminuir essa rivalidade, né, esses desencontros. Desentendimentos, né? Desencontros perfeitos, acho que é isso. Até porque quando a gente está falando dessa negação dos traços, né, que para o negro de pele mais clara é mais fácil, justamente porque a partir do momento que você deixa de negar, você se coloca como que fala? Em um enforcamento social, né? Porque a partir do momento que você deixa de esconder os seus traços que te tornam cada vez mais negro, a rejeição vai ser bem maior. Então, o choque que deve ser justamente, né? Porque no caso, eu sempre cresci, eu nasci de pele escura, né? Então, essa rejeição, ela sempre foi de forma bem explícita, direta, como a gente pode nomear, né? Desde da escola, colegas e tudo mais.
E eu acho que o desenvolvimento, a partir do momento que eu tive consciência de que eu era diferente, né, no meu caso, ele foi extremamente agressivo. Então, eu sempre penso que essa minha agressividade desenvolvida desde pequena acabou trazendo com que muitas coisas não fossem aplicadas a mim, né? Mas eu conheço muitas outras pessoas que não tiveram essa agressividade, essa questão de você se posicionar contra e acabaram sofrendo cada vez mais essa rejeição de uma forma de muito mais impactante do que propriamente foi para mim. Então, eu sempre tento pensar, logicamente, eu nunca vou me colocar no lugar de uma pessoa de pele branca, mas quão difícil isso é, porque realmente, enxergando esses caminhos, é muito mais fácil eu caminhar para um lado que eu consiga esconder esses traços, né, rejeitar minha própria identidade, para se tornar um pouco mais fácil e, logicamente, quando a gente vai falar sobre isso, gente, assim que é bom a gente estar lembrando que quando você cresce como negro de pele clara, você tem toda uma estrutura que é montada para você, que é bem mais próximo da branquitude do que propriamente do negro retinto. Né? Então, a questão é de você começar a reparar das suas amizades, a forma que muitos são tratadas, por famílias, por exemplo, se minha mãe é negra, meu pai é branco, então às vezes a gente tem também essa rejeição nos próprios seio familiar, tá? Então, justamente a questão da identidade é uma coisa extremamente difícil para a gente estar construindo, enquanto é um negro de pele clara, né? E a Michelle está trazendo também essa própria discussão que o próprio IBGE ele vem fortalecendo de acordo com a partir do momento que ele decidiu, né, fazer essa unificação entre pardos e negros. E eu acho muito interessante também que a partir dessa questão do IBGE aumentou 38%, se eu não me engano, em 2012, de pessoas que se autodeclaram pretas, né? Então a gente percebe que a partir dessas discussões, como você falou, que é uma coisa muito importante a gente manter através dos movimentos sociais, as pessoas puderam realmente acabar enxergando que basicamente vivia-se uma forma de mascarar, né, o quão negro eu sou e acabou se reconhecendo quanto. Né? Então a gente percebe que, ao mesmo tempo, é muito forte essa questão da rejeição, tanto do cabelo, dos traços, das maquiagens e tudo mais, há também as pessoas que estão se identificando, né? Creio que gostaria até que você comentasse, Michelle, pelo fato de você ser uma negra de pele clara, porque é uma coisa que eu também não posso estar comentando, né? Devido não é meu lugar de fala, né, nitidamente, mas que esse crescimento de 38% da população que é negra é devido a essas discussões voltadas ao colorismo, né? Tipo, pegar na mão da pessoa e falar assim, ó, você é negro, tá? Você é preto, né? Logicamente com os seus privilégios, mas você sofre essas rejeições, né? E o importante de trazer essas discussões é que, enquanto ele sendo mais tolerado devido a sua aparência e tudo mais, a importância dele trazer as nossas necessidades é maior ainda. Né? Então, eu gostaria que você comentasse, até mesmo trazendo a sua vivência de quando você se descobriu negra. Não sei se isso já foi colocado para você, ou se você teve acesso a isso quando você já estava na faculdade ou mais jovem, porque realmente é a realidade que nós estamos vivendo hoje em dia, né? A identidade negra sendo construída tardiamente. Exatamente. E o que é muito triste, né? Porque a gente, dentro da minha casa, né, trazendo para a minha realidade agora, eu tenho a família do meu pai é uma família de pessoas negras, né? Então minha avó é uma mulher negra, minha bisavó é uma mulher negra, retinta, e a família da minha mãe é uma família de pessoas brancas, né? Uhum. Brancas, brancas, brancas. E Bem brancas. bem brancas. Então, eu tive essas duas vivências, né, de estar acompanhando ao lado da minha família paterna todo esse movimento da negritude, mas também eu via muito da dificuldade de como eles se colocavam, porque, e até, é difícil até, porque dentro da minha família paterna, eu sou a mais branca.
Então, eu destoou. Sim. Eu destoou total ali. E daí, de fato, você chega e fala, mas eu não pareço com ninguém aqui. Mas eu tinha essa identidade de que eu tinha, de alguma maneira, uma família negra. Isso sempre foi colocado para mim. Mas enquanto a minha identidade sempre foi muito difícil. Não porque a minha mãe não falasse, ou meu pai não tocasse nesse assunto mesmo. Mas eu acho que a gente vai crescendo e tentando de fato apagar aquilo que a gente não consegue se identificar. Porque se eu olho para a família do meu pai, que é uma família de pessoas negras mais retintas, e eu não me enxergo, e eu olho para a família por parte da minha mãe, que é uma família de pessoas mais brancas, e eu consigo ver que talvez em algum momento eu consiga ser mais próxima dali do que do outro lado, você vai consequentemente buscar esse apagamento, né? E eu sempre falo, eu comecei a alisar meu cabelo, eu tava com uns 10 ou 11 anos, muito por insistência minha. Minha mãe, na época, chorou. Se minha mãe estiver vendo isso, ela vai chorar de novo. Mas ela chorou na época, quando eu decidi que eu ia alisar o meu cabelo, porque eu estava decidida de que eu não queria, porque eu não sabia cuidar, e eu não entendia, e, enfim, né, era um caos e eu decidi que eu ia alisar no meu cabelo e eu alisei, passei anos da minha vida alisando o meu cabelo. E uma das coisas que minha mãe sempre falava, foi assim, mas o seu cabelo é lindo, né? Eu adoro suas cachas e não sei o que e tal. E por que você tá fazendo isso? Tipo, é você. E você com esse cabelo liso não é você. Você é aquela outra pessoa, com aquele outro cabelo que foi o cabelo que você nasceu. E quando eu voltei, né, a deixar o meu cabelo passei pela transição, esse processo maravilhoso que a gente passa e a gente começa a se entender de novo como negro, também faz parte desse movimento social, desses debates que foram colocados para mim, porque eu precisei de fato que alguém chegasse para mim e falasse, amiga, senta aqui, dá a mão aqui para mim, vem cá, você sabe que você não é branca, né? Você tem consciência disso. Então, a partir desse momento, você tem consciência de que você não é branca e você é negra. Então, nesse local de negra com que você está, vamos sentar agora e conversar sobre essas diferenças e sobre esses privilégios que você, enquanto mulher negra de pele clara, está tendo? E que você também precisa falar, apesar de toda a divergência, você também precisa falar sobre o movimento negro como um todo e trazer esse debate para frente, até porque eu percebo muito isso em alguns locais, enfim, que eu acabo participando, da dificuldade e do vácuo, muitas vezes, que as pessoas não colocarem pessoas negras de pele mais retinta. As pessoas evitam colocar as pessoas de pele mais retinta, né? Então, eu sempre presto muita atenção, eu falo que quando a gente começa, a gente se identifica como negro, a gente presta atenção em todos os espaços que a gente está ocupando, em todos os lugares que a gente vai e começa a contar quantos negros tem naquele lugar. E contar quantas mulheres, e contar quantas crianças, e faz todas essas separações. E eu comecei, de fato, a perceber que a gente, esses debates internos dentro do movimento negro, de entender o seu lugar, de entender as suas posições, de se autodeclarar, de falar, de fato, olha, eu sou uma mulher negra, entendo os meus privilégios. Oi, branquitude, também estamos falando com você nesse momento. De entender os meus privilégios, de entender os espaços que eu ocupo e de entender o quão necessário é, por exemplo, que eu traga junto comigo uma mulher de pele mais tinta, para também fazer esse debate, para que eu não fique falando algo que de fato eu não vivi. Né? E eu acho que é de extrema importância, de fato, a gente trazer junto essas mulheres de pele retinta exatamente para a gente conseguir delimitar. Daqui para frente, não sei, não tenho lugar de fala, e eu acho extremamente necessário que outra pessoa fale por si só sobre isso. Mas enquanto mulher negra de pele clara, é nítido o quanto é diferente e quanto é colocado para a gente na sociedade as coisas de uma forma mais diferente. Você não é tão negra assim, você é só um pouquinho. Sim, e vale ressaltar que esse privilégio que a gente está comentando aqui é mais um privilégio do acesso, mesmo na questão do tratamento, né, da tolerância, do que propriamente qualquer. Porque às vezes a gente fala assim, negro de pele clara tem privilégios, e a pessoa sempre está falando que não, né? Às vezes até vem os discursos
da meritocracia e tudo mais, mas é a questão do acesso. O negro de pele clara, ele vai ser sempre tolerado com mais facilidade que o negro de pele escura, tá? Porque, como a Michelle falou, tem como mascarar o quão negro ele é, alisando o cabelo, fazendo uma maquiagem ali e aqui, tá? Mas o racismo, ele é existente, tá? Porque a pessoa está sendo tolerada, ela não tá sendo vista como igual. Ela continua sendo diferente, só que é mais fácil para ela estar sendo aceita, tá? E aí, dessa discussão... Passar pelas barreiras, né, assim, Isso, você vai dando exato, aquele jeitinho exato. brasileiro de ir colocando aqui, não, eu faço isso, então isso aqui eu vou ser aceita, eu faço mais isso aqui, eu consigo ser aceita, e a gente vai cada vez apagando aquilo que a gente tem de história e dando cada vez mais também legitimidade, às vezes não consciente, mas dando legitimidade para esse discurso também do colorismo, e enfim, de como que ele se coloca na sociedade como um todo. Perfeito. Essas brechas que você falou que consegue estar alcançando, justamente traz a importância dessa pessoa de saber que a identidade dela ela é negra. Né? Porque a partir do momento que ela tem essa consciência, essa identidade, ela consegue estar trazendo, evidenciar discursos que a gente grita, isso de forma secular há tempos, mas que a sociedade rejeita. Então, tendo esse acesso facilitado, traz também a possibilidade de ampliar, né, essas discussões que são tidas como mimimi e vitimização, tá? Então, às vezes, dependendo do discurso que a gente está reproduzindo entre nós, nem sempre ele é escutado da forma que deveria ser escutado, e sempre ele tende a ser romantizado, né? Ou até mesmo desvalorizado em si, né? Desacreditado. E aí, Michele, a gente entra também nessa discussão da própria mídia, a questão como que eu posso dizer, mídias, propagandas, publicidades, marketing, ele traz também esse atrito entre os grupos negros para tentar afirmar nessa representatividade, porém com a estética excludente ainda, né? Sempre trazendo o branco, por exemplo, a gente vai trabalhar representatividade, certo? Mas se você vai passar, sei lá, numa seletiva para determinado produto, sempre vai ser valorizado aquele negro que tem a estética mais próxima do branco, né? Que também é uma coisa que eu acho que o negro retinto, ele acaba como que fala, baseando muito nessa questão de como a representatividade está sendo manipulada para tentar endeusar sempre a imagem do negro perfeito, né? Uma coisa que a gente já começou falando, que essa negação, ela está deixando de existir um pouco, né? Devido ao acesso, a trazer a identidade negra como uma forma positiva. Então, as pessoas estão buscando mais a aceitação, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente está brigando para essa representatividade que é, na verdade, uma manipulação, né, da própria mídia em si para tentar sempre o consumo em cima das minorias, né? Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, né? De como o colorismo ele vem também sendo aproveitado para uma falsa representatividade aí, né? Ou não, também, não sei da sua visão sobre isso. Não, eu acho que esse debate sobre como o processo da mídia como um todo, e enfim, né, todos esses processos de divulgação de quando falam, né, de empresas que falam que estamos trabalhando com a população negra, estamos abrindo espaços, estamos colocando a população negra, inserindo a população negra em algum espaço que propriamente dito sempre foi um espaço da branquitude, é muito necessário fazer esse recorte também, porque quando a gente percebe, quando a gente presta atenção em como eles estão colocando a pessoa negra nesses locais, é sempre as pessoas negras que de fato não estão ligadas
com o movimento e não tem essa separação, né, de que assim, de entender também que as pessoas negras de pele mais retinta, apesar dessa falsa inserção, elas ainda continuam tendo uma dificuldade muito grande de inserção em todos esses espaços. Dá para a gente contar no dedo quantas vezes eu acho que você consegue mensurar isso até melhor, de quantas vezes a gente vê homens e mulheres de pele retintas estampando capas de revista, estampando propagandas de roupa, de, enfim, qualquer produto que seja, ou de qualquer propaganda que vá acontecer. Nesse momento, na verdade, a gente praticamente não vê nenhum negro em várias propagandas que a gente vê. Mas quando a gente faz esse recorte, a gente não vê a população negra de pele mais retinta participando disso também, né? E então, o colorismo, ele também, né, é o que eu falei lá atrás, essa válvula que o colorismo ele serve dentro da sociedade para ir mascarando o racismo que existe, dizendo não, a gente está aqui, a gente está inserindo, a gente está colocando, a gente está fazendo, se vocês não estão gostando, paciência. E daí a gente, dentro do movimento negro, fala, não, mas não tá fazendo, né? Porque não é isso, o movimento negro não é isso. Toda essa expansão e toda essa diferença que tem dentro do movimento negro também precisa ser colocada. A gente não é um ser único, não existe uma pessoa negra, né? Existem várias pessoas negras e essas representatividades, quando a gente fala de, né, não está sendo representativo o suficiente, é exatamente em relação a isso, porque as pessoas, enquanto negras de pele mais clara, elas continuam tendo mais acesso e tendo essa inserção que eles dizem agora, sendo muito mais facilitada do que a população negra de pele mais retinta. Então, ou seja, a inserção de fato, ela não está acontecendo. Ela não vem acontecendo. O que está sendo é feito colocando uma máscara mesmo, né? Fingindo que está acontecendo uma inserção, mas a gente continua vendo que a população negra de pele mais retinta continua tendo dificuldade para acessar todos esses espaços e ocupar todos esses espaços que lhes são negados há anos. Sim, sim, e a gente está conversando aqui já tem um bom tempo. Essa negação a gente pode estar sempre lembrando lá do início da conversa, né, da democracia racial, que explica muito isso, né? As pessoas justificam, às vezes a gente está sempre falando que tem que ser tratado, sim, o negro dentro das suas variações, né? E não apenas aquele negro que acaba sendo de forma mais aceitável, né? E querendo ou não, a gente tem que sempre pensar na sociedade de uma forma hierarquizada, né? Não é que está na frase muito comum, né? Estamos todos no mesmo barco, somente quando agora nessa pandemia, né? Infelizmente no Brasil nunca existiu isso, né? Desde o partir do momento que fomos colônia de exploração e tudo mais, né? E aí a questão do colorismo inseridos dentro desse discurso da representatividade, ele nada mais é do que ainda assim reproduzir essa rejeição, só que de forma totalmente atual, né? Tanto que se a gente for pegar os próprios produtos, né? Eu raspei meu cabelo em si, já fazem. Então, mas é uma discussão que entrei comigo mesma, de que em que ponto que o raspar o meu cabelo foi uma comodidade ou uma rejeição dos meus cabelos que são crespos, né? Isso eu fico pensando também quando eu vejo a questão das leis, apliques e tudo mais, né? Eu já fiz tudo do meu cabelo, mas nunca até certo, mas eu fiquei pensando até em que momento essas mudanças no meu cabelo deixou de ser apenas estética e passou a ser política, né? Porque a partir do momento que você está rejeitando isso, né, alguma coisa de errado tem, né? Então, a partir do momento que já tem 3 anos que eu tô com meu cabelo, quando ano passado comecei a deixar ele crescer, eu já senti um certo desconforto. Então, isso também acaba trazendo que essa negação não é própria do negro de pele clara. Essa negação é de todos, né? Acho que todo mundo aqui já tem histórias, quando era pequeno. Eu lembro que na minha família é muito comum, eu falava brincando, às vezes eu até me questiono se era brincando ou se é o racismo enraizado que a gente reproduz também,
Não vamos dizer porque nós somos de pele escura que nós também não reproduzimos essa coisa de negação, né? Mas eu vivia falando, nasci loira, de olhos azuis e tudo mais, e em determinado momento na vida fiquei assim, sabe? Então, essa negação, ela é estrutural, ela vem junto com o racismo. Então, da mesma forma que por muitos anos eu me coloquei usando vários tipos de cabelos, apliques, hoje, com 25 anos, eu tô com meu cabelo raspado, me perguntando se eu não raspei como uma forma de negar, né, essa aceitação, esse trabalho que o cabelo ele traz consigo, né? São os olhares e tudo mais. Tem muitas coisas que hoje eu coloco nas minhas vivências enquanto mulher negra que eu fico me questionando e se... Opa, tá me ouvindo? Tá travado? Tô ouvindo. Tá. Travou, mas Tá. voltou. Tá, beleza. Então, às vezes eu fico me questionando se essa rejeição também não é reproduzida por mim, né? Então, essa discussão do colorismo, ele acaba trazendo essa possibilidade da gente conseguir sempre se ver e olhar o outro, né? Tanto que a Sueli Carneiro, ela é uma das principais influenciadoras hoje, né, junto com a Djamila Ribeiro, que também segue a mesma linha de pensamento, e ela traz também essa questão que essa discussão ela não é para dividir, porque a própria branquitude já faz isso por nós, né, mas é para nós nos unirmos e nos fortalecermos enquanto uma população que, por mais que a gente não viva de forma plena, né, aqui no Brasil em si, mas a gente que mantém esse mecanismo girando, sabe? Então, eu acho muito interessante essa discussão, porque até eu mesmo tenho muita dificuldade em dialogar sobre a questão do colorismo, por me ver também muito nessa inclinação dos negros de pele clara com a branquitude, justamente por saber de que esses privilégios existem e acabam se beneficiando muitas vezes e negando a sua identidade negra ou usando a identidade negra como um instrumento de lugar de fala, tá? Às vezes, muitas vezes para manutenção do ego ou para ganho próprio e reproduzindo a nós, negros de pele retinta, essa rejeição que a gente já sofre, né? Então, às vezes eu estava discutindo entre meus primos em si, né? Até que ponto a branquitude ela consegue jogar conosco a ponto de fazer com que negros de pele clara consigam se cada vez consigam ter postura muito similar, logicamente nunca será igual, né, à branquitude com relação a nós. Né? Então, esse racismo, gente, sempre a gente vai estar falando de racismo. Tudo isso, quando o racismo é estrutural, ele pega todo essas questões, tá? Porque é uma estrutura. Então, eu até expresso o meu incômodo com isso, justamente, mas o colorismo até vem como uma situação, uma pauta para ser discutida para mim. Eu creio que foi opa, vamos prestar atenção nisso, porque às vezes eu mesma posso estar sofrendo essa rejeição com o próximo e sendo um instrumento na mão dos brancos, né? Fazendo exatamente o que eles querem. E essa segregação entre nós. A branquitude, ela tenta de alguma maneira fazer com que o movimento negro e as pessoas negras, elas nunca se encontrem. Exato. Então, nunca você tem ligação um com o outro. Então, eu, uma mulher negra de pele clara, você nunca vai chegar próximo da Jaqueline, que é uma mulher negra de pele retinta. Então, fique na sua, você não faz parte daquilo, você não é isso, vem pra cá. Vem pra cá que a gente vai conversar com você e a gente vai aqui te ajudar a se entender como uma mulher que não é branca, mas a gente tá dando aqui para você um espacinho. E essa questão do que você falou do cabelo chama muita atenção, né? Porque até nisso a gente vê o quão difícil como um todo para o movimento negro. Para os homens, às vezes, nem tanto, porque normalmente os homens acabam optando por raspar o cabelo de forma geral. Então, né, eu até admiro muito e acho muito importante quando os homens eles optam por deixar o cabelo deles crescer e o Black Power fluir perfeitamente.
mas né, nos homens acaba sendo um pouquinho mais comum a gente ver esse raspar de cabelo do que nas mulheres. E daí, quando a gente tem essa questão de como você trata o cabelo, como você lida com o cabelo, a gente também consegue inserir dentro desse colorismo, porque quanto mais a mulher for retinta, mais ela vai ter essa não aceitação de fato com o seu cabelo, né? A gente viu há uns anos atrás começou esse boom de discussão de como você faz para ter o seu cabelo natural de novo, que o seu cabelo natural é lindo, que o seu cabelo natural é maravilhoso, que o seu cabelo é isso, seu cabelo é aquilo. E quando a gente vai olhar, são as mulheres que têm o cabelo cacheado, aqueles cachos bonitos, redondinhos, Exato. e não sei o que balança e mexe, isso e aquilo outro. E não é assim. Né? Nossos cabelos são variados e eles têm tipologias variadas, enfim. E o colorismo ele afeta até nisso, de como que se vende, né? E a gente faz recorte de gênero, como que se vende a mulher e o cabelo da mulher negra dentro desses espaços. É mais uma vez utilizando como válvula para dizer que o cabelo mais bonito. Tudo bem você ser negra, tudo bem você se achar negra e você falar sobre isso, mas o seu cabelo precisa estar assim. Porque se o seu cabelo é um pouquinho mais assado, já não entra nesse padrão aceito que a sociedade criou como padrão do negro, né? Eles desenharam um padrão, a branquitude consegue criar um padrão de negro aceito e delimitar que este negro é aceito. E toda e qualquer outra pessoa que seja fora desse padrão, ela não pode ser aceita e ela tem que ser, de fato, jogadas às margens de tudo aquilo que está acontecendo na sociedade. Então, esse processo ele vai acontecendo ano após ano, e a gente vê que agora é um debate que está surgindo, é um debate que está surgindo forte e muito importante, que eu vejo que o movimento negro como um todo tem buscado discutir mais sobre isso, exatamente para que as pessoas dentro do movimento negro também consigam entender esses locais, né? Eu como mulher negra, qual é o meu local dentro desse movimento? A mulher negra de pele retinta, qual é o espaço dela dentro desse movimento? E juntas a importância que as duas têm dentro desse movimento também. Então, é muito interessante. Você falou, né, eu fui colocada junto para falar sobre isso e deu um estalo. Mas de fato, acho que dá importância. Acho que nada mais coloca pra gente na mesa, né, a importância que é você ter uma mulher negra de pele clara e uma mulher negra de pele escura falando sobre o mesmo assunto e entendendo que é importante para as duas falar sobre o assunto e debater sobre isso e colocar os seus pontos de vista e as suas realidades que são opostas no mesmo assunto e entender que, para além de todas as diferenças, a gente continua batalhando por um único ideal, né? Por uma única coisa lá Exatamente. na frente. E esse ideal tem, logicamente que vai ser quase muito difícil, né? Mas acabar com esse racismo estrutural, né? Acho que essa proposta do Preços de Tudo vem justamente para a gente sentar, conversar, né? Se ajudar enquanto uma comunidade negra e cobrarmos, né? Logicamente, o nosso lugar e tentar extinguir isso, né? Porque a gente consegue ver a própria pandemia se estendendo cada vez mais e quem está sendo prejudicado é a nossa comunidade. E ao mesmo tempo que rola muitos atritos devido a essa diferença do que é colocada pela branquitude, né, de uma forma extremamente surreal, do negro de pele clara contra o negro de pele escura. Então, muitas vezes a gente vê isso sendo colocado lenha na fogueira para tentar nos distanciar de discussões, pautas extremamente importantes, desde o genocídio da população negra, encarceramento em massa e assim por diante. Tá? Peraí que só comentaram. Os meninos comentam aqui para mim, eu me perco. Eu estou escolhendo aqui e tento continuando a conversar com você. E justamente essa questão da estética, eu acho que é a primeira coisa que vem no debate do colorismo, né, justamente pela essa negação, e é muito importante essa discussão, porque eu basicamente já passei por isso, e ainda vivo muito essa questão da negação, só que de uma forma diferente,
né? Porque a gente vem construir a consciência negra e a identidade negra junto com a nossa formação, seja pessoal, seja profissional, né? Então, ao mesmo tempo que nós estamos crescendo enquanto pessoas profissionais, nós estamos também lidando com esse racismo vindo de várias formas, né? Eu lembro muito bem que na graduação era a segunda pessoa, tinha eu e mais uma pessoa negra, eu era bem mais nova do que os meus colegas da minha turma, e é uma coisa assim, quando você entra na graduação, você pensa que determinadas coisas você não vai ser posta, né? Mas pelo contrário, né? O racismo ele está explícito até mesmo em uma graduação em curso de história que a gente sempre pensa que não vai ter contato com essa realidade, né? E uma coisa que tem muito a ver com a estética negra é como a gente está sofrendo uma valorização, né? Dessas coisas, como que falo, dessas características do negro, logicamente, de forma específica. Né? A gente vê muitas mulheres brancas tentando mascarar um cabelo que seria próximo do que eles colocam como um negro aceitável, que daí vem a apropriação cultural que é tão debatida, né? E é uma coisa surreal, né? Ao mesmo tempo que eles boicotam, eles apropriam determinados elementos, Querem colocam ter também. exatamente, né? Colocam como algo de ser consumido, né? De ser negociado, mas desde que sejam exercidos por eles, e esses elementos eles acabam distanciando e dificultando ainda mais a nossa construção de forma identitária, né? Porque é surreal o número de mulheres que acabam se aproveitando de mulheres, não, desculpa, do contexto geral, acabam se aproveitando desses elementos, né, para evidenciar que na verdade, eles, como que eu posso dizer, Eles compram me esse ajude, por discurso, favor. né? Eu acho que é muito esse negócio de tipo assim, eu faço parte da branquitude e é de fato eu vou determinar até que ponto é possível ser aceito como negro ou não. Então, eu, enquanto pessoa branca, vou me apropriar desses estereótipos, então vou me apropriar do cabelo, vou me apropriar disso, vou me apropriar daquilo, e vou delimitar. Então, olha, tudo que eu estou fazendo é o padrão das pessoas negras. É o padrão de toda uma população. A partir do momento que passou disso aqui que eu estou criando como padrão, já não é mais. A gente já não tá certo. Enfim, já mudou aqui e cria até, é o que a gente falou lá atrás, dessa rivalidade, desse desencontro, né? Porque se apropria de fato sobre um tema que não tem legitimidade nenhuma para tá falando, coloca como sendo aquilo de fato o que tem que acontecer, coloca a população negra toda dentro de uma bolha única, né, de como se aquilo ali fosse o todo, e quando uma pessoa né, negra vem falar sobre o assunto e vem debater sobre o assunto, a primeira reação é de, não, você tá exagerando porque não é assim, não funciona desse jeito. Então, a branquitude, ela consegue, de uma forma ou de outra, sempre passar por esse processo aí de pegar para eles as pautas e trazer de uma forma onde eles consigam ter o benefício. Eu sempre digo que quando começou o movimento das mulheres, e eu não consigo, gente, desculpa, falar e não fazer recorte de gênero, mas quando começou o movimento das mulheres de que elas voltariam, né, de que manteriam seus cabelos naturais e enfim, a gente viu como a branquitude trabalhou com esse assunto, de como que eles trouxeram em pauta esse assunto e como que eles definiram que isso ia ser trabalhado de uma forma geral. Então a gente vai falar sobre cabelos cacheados, a gente vai falar sobre as mulheres aceitando seus cabelos naturais e enfim, parando de fazer processos químicos e parari pararó, ok, vamos falar sobre isso e vamos aceitar,
vocês falando sobre isso, mas esse cabelo aqui que a gente está querendo e não esse outro aqui. E então, assim, de uma forma ou de outra, a gente vê como a branquitude ela vem tentando ao longo dos anos e vem conseguindo, né, de uma forma ou de outra, se apropriar nos temas, se apropriar do debate, se apropriar da pauta e delimitar até que ponto o movimento negro ele pode ou não falar sobre determinado assunto, para não gerar esse desconforto e mover as bases da sociedade, né? Porque todo esse assunto que a gente fala sobre colorismo, a gente também move um pouquinho das bases de como tá tudo se organizando, né? Se a gente começa a falar sobre esse colorismo e sobre as diferenças e como é difícil para as mulheres negras de pele clara se descobrirem, mas a importância da gente começa a falar sobre essa falsa inserção das mulheres e das pessoas negras dentro desses espaços de campanhas e afins, mas a gente continua falando que a população de pele mais retinta não está fazendo parte disso, a gente continua movendo a estrutura e falando, opa, peraí, vocês estão falando uma coisa e a gente está vendo outra. Vocês estão falando uma coisa e a gente continua ouvindo dos nossos companheiros que não é assim que está funcionando. E a gente continua movendo essa estrutura. Então, esses debates todos em cima dessas diferenças que nos unem é de extrema importância exatamente para continuar batendo em cima e brecando, né? Falando, opa, peraí, que não é desse jeito que vocês estão falando, não. Até porque esse lugar de fala, né, até mesmo esse termo que a gente está usando bastante, é uma coisa extremamente recente, né, então eles não estão acostumados de ouvir da nossa boca, né, então sempre essas pautas, elas foram modificadas para que o branquitude fale e seja bem interpretado, porque ninguém quer ser o lobo mau da história, né, e aí essa apropriação, ela vai de uma forma surreal de você ver pessoas brancas que tentam sempre encontrar alguma coisa para tentar até mesmo fazerem parte do negro, né? Então a gente está vivendo uma situação extremamente complicada, porque ao mesmo tempo a própria Eminem em si chega nessa época do ano, né? E assim como no começo dos anos letivos, o número de pessoas brancas que acabam burlando o sistema de cotas e tudo mais, é surreal. Ao mesmo tempo que essas pessoas são as mesmas pessoas que criticam, né, mecanismo de inserção como as cotas, né, justamente por eles não estão acostumados a gente brigar por nosso lugar de fala e fazer uso da nossa voz, né? Essa política de silenciamento do negro, ela vem de muitos anos, séculos e tudo mais. Então é um momento que a gente tem que se unir cada vez mais e brigar por esse local. Logicamente, todo mundo de uma forma bem ciente, né, das suas especificidades. Então, por exemplo, se eu sou negro de pele clara, o que eu posso estar ajudando para esse, o que eu posso estar trazendo para esse movimento? Eu consigo mais acesso, então eu tenho a minha voz vai ser ouvida, tá? Mas não apenas as minhas especificidades, mas sim de todos, né? Essa questão da nossa rejeição, muitas vezes que a gente está trazendo, é só da rejeição estética, é só um pilar de muitos outros que a gente acaba tendo, né? Então, por exemplo, às vezes é no mercado de trabalho que a gente vai disputar determinadas vagas, né? Sempre quando a pessoa vai com essa estética mais afirmativa do que ela é negra, mais as chances de rejeição ela vai ter, né? Então, essa questão do IBGE ter trazido desde 2006 para 2008, tentando unificar as duas, tanto o pardo quanto o preto, é uma abertura para que os movimentos sociais acabam trabalhando junto para tentar tirar um pouquinho desse poder que a branquitude tem sobre nós, né, que é uma coisa muito forte e tentar diminuir sempre vem rivalidade na minha cabeça. Eu tô tentando, vai acabar a live, tô sentindo que vai chegar desencontro entre nós, sabe? E a partir de uma discussão propriamente assim entre mulheres, então eu vou pegar um pouquinho da questão do gênero,
tá? Não só a parte estética, mas a própria questão da mulher enquanto mulheres de tonalidade de pele, por exemplo, diferente, a gente sempre vê mulheres de pele mais escura sendo objetificada, né, questão do sexual, né, e as mulheres de pele mais clara, às vezes conseguindo, por exemplo, desde relacionamentos, estabilidades, tudo mais no campo afetivo, amoroso, e nós sendo extremamente hipersexualizadas, né? Então, por exemplo, essa é uma das especificidades que a gente tem que respeitar dentro dessa discussão racial, né, do movimento social, para justamente, negro, né, para justamente todo mundo ser ouvido, né, todos os problemas serem atendidos, mas sempre mantendo a nossa união, para não fortalecer a branquitude no meio desse desencontro que nós acabamos reproduzindo de forma inconsciente. Você comentou da questão da relação afetiva, né, fazendo esse recorte de afetiva das mulheres negras enquanto mulheres de pele mais clara e mulheres de pele mais escura, e de fato, né, eu lembro que teve uma vez que eu conversando com uma amiga, e ela também é uma mulher negra de pele mais escura, e ela comentando sobre isso, da infância, né, enfim, da juventude dela e da fase adulta, da questão de relacionamentos mesmo, de como que era difícil, de como é difícil, de como muitas vezes os homens eles vêm e objetificam de fato, assim, né, só para isso. Não imagine você que você vai conseguir avançar em qualquer outra coisa comigo, porque é só isso, e os relacionamentos que ficavam só entre os dois, não pode falar, não pode postar foto, não pode comentar, não pode isso, não pode aquilo, e aí eu nunca tinha trabalhado isso, né, esse lado do conceito junto com, né, dentro de mim, e eu falei, eu não sei o que é isso. Ela falou, como você? Eu falei, não sei, não consigo. Ela falou, eu falei, e daí você começa a perceber, você fala, ok, de fato, na minha posição enquanto mulher negra de pele clara, eu preciso também entender que as mulheres de pele mais retinta, elas têm essa objetificação do corpo da mulher negra muito mais forte e muito mais pesado, e principalmente da questão de quando a gente faz aquela separação, né, de que o homem, ele vai, a posição, né, de onde estão cada mulher dentro do top 10 dele ali de relacionamentos, você percebe que em primeiro lugar tá aquela mulher branca, maravilhosa, olhos azuis, olhos verdes, e isso, aquilo outro, e vai descendo, né, e ele vai elencando essas mulheres, e a mulher negra de pele retinta, a mulher negra de pele escura, ela nunca tá lá em cima. Ela tem sempre como a última das últimas opções, né? E então, nessa posição que a gente ocupa enquanto mulher negra de pele clara, a gente também precisa entender isso e falar, né? E foi bem o que você falou, se a gente consegue ter esses espaços e falar, ok, então nesse lugar aqui eu consigo falar melhor, eu tenho uma inserção, de chegar e falar sobre esses assuntos de fato, de colocar esses assuntos na roda e de pressionar para que outras pessoas falem também sobre esse assunto e entendam todas essas diferenças e todas essas divergências que a gente tem dentro desse conceito, né? De que a mulher negra, enquanto mulher negra de pele clara, ela vai continuar tendo uma maior aceitação, ela vai continuar tendo uma maior trânsito, né, na sociedade, mais liberado do que uma mulher negra de pele mais retinta. Então, qualquer ascensão que esteja posta aí na sociedade, essa ascensão ela vai vir primeiro para a mulher negra de pele clara do que para uma mulher negra de pele escura, né? E antes da gente ir para os comentários, que eu preciso estar pontuando isso, tá? Eu trago essa questão da mulher, porque a mulher sempre foi usada, né, como um instrumento da miscigenação, do embranquecimento em si, né? Então a gente sempre, às vezes as pessoas falam da miscigenação de uma forma romantizada e tudo mais, isso me incomoda bastante, a partir do momento que as mulheres negras foram usadas, né, de forma extremamente violenta para a reprodução, desde mão de obra até mesmo a questão da eugenia, que foi sempre
um projeto do Estado, uma proposta do Estado que acabou hoje, basicamente, que a gente conhece mesmo como a miscigenação. Então, tudo começou como esse projeto eugenista, né? E a mulher negra, ela é o ponto X disso, né? Como reprodutoras e tudo mais, né? E quando a gente fala sobre essa questão dessa hierarquização dos homens, é uma questão que é muito complicada, porque a gente acaba até pegando em feridas do homem negro, que eles também começam a querer automaticamente se autodefender, né? Querendo justificar o porquê dessa negação com as mulheres retintas. Já ouvi de um primo meu, de forma bem clara, assim, que ele não ficava com mulheres negras porque cheiram mal, fedidas e não são muito vaidosas, etc, etc. Mas não tem, mas sempre com aquele discurso reproduzido, né? Então a gente sempre tem essa rejeição. Acho que muitos de nós, antes mesmo da gente desenvolver muito essa ideia de apenas nos relacionarmos com negros, todo mundo já passou por essa questão de me relacionar com um homem branco, justamente para minha filha vir o menos possível com características negras, né, para que ela não sofra essa rejeição, seja mais fácil para ela até mesmo cuidar se virar sozinha, né? Eu não espero que minha filha venha com cabelo liso. Então são as falas que a gente vai reproduzindo, né, de alto ódio, né? As mulheres negras, elas estão sempre nessas discussões de uma forma muito forte, porque nós sempre fomos as maiores potências dentro desse movimento, né? Dos movimentos sociais. A mulher negra sempre está na frente de tudo isso e junto ela vem trazendo todo o resto. Né? Então é muito importante a gente sempre trabalhar a questão da mulher negra, tanto da autoestima, sempre pegar no pé dos homens, porque essa desconstrução ela é coletiva. Né? Eu não vou só eu sozinha e ficar falando para mim que o meu cabelo é lindo, maravilhoso, eu consigo moldar minha autoestima, né? Mas eu também estou falando de aceitação social, porque não adianta eu ficar com a minha autoestima sempre trabalhada, sendo que quando eu sou inserida em um ambiente social com outras pessoas diferentes, eu sofro essa rejeição, né? Então, por isso que a gente traz sempre essa importância do homem negro também chegar junto, tá? Dessa discussão e tá valorizando os corpos das mulheres negras de forma geral, né? Porque, como você falou, nessa escala sempre vai ter a mulher branca, mas quando a gente vai falar sobre o corpo ideal, sempre são buscados os traços das mulheres negras. Então, são bundas grandes, seios maiores, né? Então, o que de fato incomoda mais ainda, que a gente vê essa rejeição até mesmo nos homens negros, tá? É a nossa pigmentação, são os nossos narizes mais grossos, tá? E até mesmo se a gente for falar da questão da postura em si, né? Então, mulher negra é difícil, que não sei que lá, justamente por por sexualização, essa objetificação é inserida a nós desde pequenas, devido aos nossos corpos e tudo mais, e o único meio que a gente tem de se brindar com isso é a nossa postura, né? Então, você falou perfeitamente. De fato ter uma posição, às vezes, que fala, nossa, mulher negra é muito brava, mulher negra é muito agressiva. Porque, de fato, a gente tem essa consciência, né? E eu acho que quanto mais a pele é retinta, mais ela sente também essa rejeição e mais acaba tendo essa blindagem. Então, a soma né, dentro desse debate, a soma do colorismo e de como ele afeta as relações afetivas da mulher e somado ao machismo que a gente tem na nossa sociedade, ele está aí também posto, assim como o racismo, ele vai diretamente afetar e colocar as mulheres negras de pele mais retinta numa posição de estigmatização mesmo do corpo, né, de estereotipação do corpo, que é o corpo ideal, que é aquele corpo que você comentou, com bunda, peito e afins. Já ouvi também que mulher negra é melhor parideira, né? E daí a gente remete a uma memória que não é uma memória nossa, mas é uma memória lá de trás e que a gente carrega, né? De a mulher negra é melhor parideira. É melhor parideira por quê? De onde você tirou isso, né? Você tirou isso lá
do racismo mesmo, lá da época da escravidão, onde as mulheres negras eram colocadas para ter filhos e eram colocadas para continuar mantendo a mão de obra dos seus senhores. Então, até que ponto você, né, da onde que você tirou esse conceito de que as mulheres negras elas são melhores parideiras só porque são negras, né? Então, até Exatamente. isso, o colorismo, ele afeta diretamente a vida, né, da população negra como um todo, seja porque os homens negros, eles também têm essa dificuldade, o machismo também está muito intrínseco nisso, e afeta a vida das mulheres também pela relação e pela dificuldade de relação afetiva que vai, né, ter durante a sua vida. Sim, eu acredito que essas relações afetivas sejam trazidas também como uma forma de dar esse boom dessa identidade de negro, né? Porque você comentou, né, que uma amiga chegou para você e falou, seria isso, né? Uma amiga chegou para você e falou, ó, é isso, você é uma mulher negra, então vamos se posicionar como uma mulher negra. Mas às vezes essa rejeição chega para uma pessoa branca também, né? Porque imagine você sendo um negro de pele clara no seu meio, e você, a partir do momento que é uma coisa estrutural, muitas vezes você tem dificuldade de enxergar isso, porque você sempre acha que é com o outro, com você não está acontecendo, mas a partir do momento que você se coloca nessa posição, você percebe, opa, alguma coisa está errada, né? Eu acho que essa coisa é pior ainda quando é uma pessoa branca, que você às vezes tem uma estima, e te fala, ó, você não é uma de nós, você está conosco. Totalmente diferente você estar e você ser, né? Então, esse boom do colorismo e tudo mais é uma coisa que a gente pode estar. É sempre bom ter esse choque. Obviamente que pode chegar de uma forma boa, né? De uma forma mais. Uma forma amigável. Amigável, exatamente. Ou aquele choque, tipo, você não é um de nós. E aí eu gostaria só de, antes de continuar, ir para os comentários, Vamos lá. porque senão vai ficar muito tarde e tudo mais. Vamos lá. Vamos lá, ó. O Robert Assolari comentou: deixando o ponto para discussão, não acredito que exista um privilégio entre mais claros ou mais escuro. Existem determinações que apenas os menos retintos sofrem e vice-versa. Não dá para determinar um privilégio, como a Michelle mesmo pontuou na questão do cabelo. Então, ele está falando dessa questão do privilégio, né, Michelle? Daí gostaria que você comentasse, então, o que o Robert Eu acho que às vezes a palavra privilégio, a gente privilégio mesmo, esse privilégio que a gente conhece, ele é específico da branquitude, a gente tem plena consciência de que ele é acesso da branquitude, né? Mas eu acho que talvez a gente tenha usado uma palavra um pouquinho, né, para tentar colocar de uma palavra um pouquinho diferente, talvez o acesso à aceitação seja um pouco mais simples e um pouco mais fácil, porque, de fato, se eu for me colocar, por exemplo, num espaço de disputa de emprego com qualquer outra pessoa negra de pele mais retinta, eu tenho essa consciência de que tendo os dois o mesmo peso de currículo, né, o meu currículo vai ser mais aceito, talvez porque a minha estética esteja um pouco mais próxima daquilo que está aceito naturalmente pela sociedade. Então, o ponto do privilégio que a gente fala é exatamente nesse ponto, de quando a gente está inserido num debate onde a gente entende que a gente tem aceitações que são mais fáceis do que as outras pessoas da população negra que têm a pele mais retinta, né? Essa inserção que a gente tem um pouco mais fácil, que acaba sendo encarado, e a gente não tem como falar que não é, encarado pela população negra de pele mais retinta como um privilégio também. essa questão poderia ser até colocar como um privilégio de conseguir mascarar determinadas características que coloca como negro, né? Mas não que você não vá sofrer rejeição, racismo em Você si. vai sofrer de Tá? formas diferentes, né? Você vai sofrer de formas um pouquinho Mas mais sutis. né? Sim, exatamente. Próximo comentário, eu
Manuela Faustino. Ela falou, Vi, super me identifico contigo. Que bom, Manuela. Não sei se você conhece, no caso, mas essa fala dela me lembrou que houve muito pedido no grupo em si, e eram de pessoas de pele claras. Eu creio que deva ser justamente por isso, né? Por estar perdido totalmente, né? Não faço parte deles, mas também eu sofro uma certa rejeição dos negros. Aonde que eu me enquadro? Né? Quem eu sou Então, na fila do pão. exatamente, né? Então isso foi muito interessante. Eu estava comentando com os meninos, falando, nossa, a gente precisa conversar sobre isso, creio que isso aí tem que ser feitas mais vezes, porque colorismo é uma discussão muito ampla. Se você for discutir de uma forma histórica, é uma live, se você for discutir nos tempos atuais, né, de forma contemporânea, outras brechas que você pode estar pontuando. Então, é uma coisa muito, muito gostosa de conversar, porque tem pano para manga. A Gia Almeida comentou: na minha época de escola, o racismo vinha também de pessoas pretas, de pele clara. Da pele clara, desculpa. Continua. Eu acredito que era até uma forma deles de se intitularem brancos perante aos demais e não serem vistos de outra forma. Gente, é complicado isso daí, né? A gente, é bem o que você comentou, né, já que o racismo, ele tá inserido na nossa sociedade e quando a gente tem esse apagamento, né, de fato, da identidade mesmo do negro, da dificuldade que a gente tem de discutir sobre as nossas identidades, da dificuldade que a gente tem de se enxergar como negro, porque a gente não tá tendo um debate desde criancinha, às vezes, né, sobre isso e sobre o quanto é importante a gente se reconhecer enquanto pessoa negra, e infelizmente a gente também vai passando isso, né? Então, se a gente tem um casal, por exemplo, que não tem essa identidade de fato construída e reconhecida internamente e tem filhos, né? E consequentemente isso vai passar da família para essa criança, e isso ele vai perpetuando, né? Que eu falo que a gente vai se descobrir em algum momento, se descobre que você é negro, né? Mas essa construção, ela começa da base mesmo, né? Começa, que é o que eu falei lá no início, da importância das escolas né, de como um todo, discutir também sobre a identidade e fazer com que as crianças elas se reconheçam nesses espaços. Perfeito. Né? E aí tem um comentário da Rosália. O colorismo evidencia a estrutura de apartheid entre nós. Serve para legitimar a ideia da branquitude para dividir as nossas forças. É exatamente isso, colocar, é a válvula que eles têm para conseguir ir delimitando e colocando cada um no seu determinado lugar e falando, olha, você está mais aqui, então você não faz parte de lá, então vem para o nosso lado, porque eles não vale a pena, não faz parte daquilo que você não faz parte da sua construção como pessoa, e eles estão exigindo uma coisa que não faz sentido. Então, é bem interessante. Como você falou, é um tema extenso, longo, que a gente poderia ficar aqui horas e horas conseguindo trabalhar em cima dele. A manipulação pura, né? Porque você está fazendo com que o outro reproduza algo e automaticamente você já se livra dessa responsabilidade, né? Exatamente dessa culpa. A próxima é Verônica Cristina Lopes. Ela comentou: conheço várias que tenho muita vontade de pegar na mão e falar. Ah, tá, desculpa, entendi. Ó. Conheço várias que tenho muita vontade de pegar na mão e falar. Vem aqui, amiga, preciso te contar uma coisinha. Tu é preta, gata. Faça Exato. isso. Tem que fazer, é necessário, é necessário. Mas também a gente tem que tomar muito cuidado com essa responsabilidade que a gente carrega também, que isso também, de uma forma, como que fala? De forma errada, ela acaba te sobrecarregando, tá? Eu acho que tudo tem um limite. A gente ficar sempre pegando como responsabilidade de trazer a consciência do negro para o próximo
é uma coisa que a gente precisa primeiro se ocupar conosco, né? A partir Exato. dos nossos exemplos, a gente vai motivando que o outro ganhe essa consciência. É a mesma coisa na discussão política de algum parente que tem inclinação, né, para o nosso querido presidente que, que está aí. Se você ficar muito nesse debate, colocando, deixando claro que ele é negro, e por que talvez, na nossa concepção, eu acho que de todo mundo é errado, né, que não está falando por nós, né, uma política que fala por nós, você acaba gerando desgaste. Então, tem casos, tem casos, tem Acho que é casos. bom, acho que é bom, tem uma linha tênue, né, entre você, Exato. até que ponto também existe essa abertura de você chegar, sentar e falar para a pessoa, olha, amiga, senta aqui, vamos conversar, você é negro. A gente precisa jogar real. E até que ponto você não tem isso e o quanto isso pode gerar também na outra pessoa. Então, existe de fato, né, essa linha tênue de quando você chega para falar e quando que você vai trabalhando isso com você e vai, a partir de você, dando o recado que você está querendo dar de alguma forma para as pessoas, né? Sim, sim. Daí outro comentário da Maria Sueila Ferreira. Parabéns pela magnitude do debate. Muito obrigada. Obrigada. Está enroscando ainda, mas a gente tende a melhorar. Aí a Susley Rodrigues. Inquestionável que quanto mais se tinta, maior a discriminação e menor o número de oportunidades. Mas, se tratando do colorismo, a gente precisa observar que ser negro por si só já traz uma carga de desprestígio social oriundo do racismo. Nesse interim, eu não chamaria de privilégio, mas de ato comum. O errado não era o preto de pele clara ter oportunidade, mas a pessoa retinta não estar. É perfeito, acho que ela respondeu muito de forma plena. O primeiro questionamento que a gente leu lá em cima, né, sobre desses privilégios. Ela desenhou basicamente tanto a situação do negro de pele clara, tá, quanto o do retinto de ser renegado esse espaço para ele. Sim, Né? sim. Porque dessa questão do racismo, né? Ele não tem a ver com onde a pessoa está inserida na sociedade, né? Ele tem a ver com a pele. Então a gente tem que fazer, a gente sofre racismo de formas diferentes, óbvio, mas sofre racismo, né? E o racismo às vezes está também colocado como uma forma nessa forma de tentar hierarquizar a população negra como esse aqui é aceito, esse não é, esse aqui pode chegar nesse ponto, esse aqui não pode. O racismo ele se coloca também dessa forma. A Elizabeth Teixeira, escuto muito. Você não é tão negra assim. Eu deveria parar com essas pautas porque isso queima você. Por exemplo, acho que ela está dizendo assim que escuto muito você. Eu acho que o que ela quiser é exatamente o que eu tinha falado lá atrás, tipo assim, a gente chega em algum momento da vida, né, Michele, ouvi, mas você não é tão negra assim, tipo, por que que você tá falando do movimento negro se você não é tão negra assim? E daí é exatamente nessa parte do colorismo. Quem que colocou a métrica, né? Quem que delimitou o quão negro eu sou ou não para falar sobre racismo, para falar sobre o movimento negro, para falar sobre as realidades que eu vivo? Quem que inventou a fitinha, né, de cor que você coloca e fala esse aqui é negro, esse aqui não é negro? Foi a branquitude. E é a favor deles mesmo que eles criaram isso, que é de fato para conseguir criar esse desencontro, esse Sim, desencontro que a gente vê durante anos, né? Porque não tem outra explicação senão o movimento da branquitude querer delimitar de fato quem é ou quem não é negro. nossa, que massa isso, né, minha? Porque você estava falando disso agora, eu lembrei de outra coisa. Tem espaços que apenas aceitam a participação de negros mais retintos, né? E lá eles usam o negrômetro.
né? Só que daí não é totalmente invertido. Quanto mais negro, mais retinto você for, mais privilégios dentro desse grupo você tem. Então, essa rejeição é extrema, esse negrômetro, ele não chega nem a tons mais claros, assim, muito mais claros do que o meu, né? Então, essa métrica, ela tem dos dois lados, né? Tanto da rejeição do branco para o negro, quanto do próprio alguns negros acabam projetando nos negros mais claros. É muito, muito louco isso, né? Muito, muito complexo, É muito complicado. complexo. Aí tem o Tutu Sartori. Perfeito esse comentário, meninas. Nossa força é a união e não a divisão. Seja com os outros ou com nós mesmo, né? Conosco mesmo. E é isso, é o movimento de todo mundo junto, até porque o racismo é o nosso inimigo comum, né? E a gente também tem essa questão de ter muitas pessoas brancas que também estão conosco para conduzirmos, né, essa briga e tudo mais, e dando espaço. A gente tem que saber aproveitar, né, e saber dosar. Quando nós estamos debatendo muitas situações que são nos injetadas pela branquitude, né, para tentar tirar essa necessidade, essa importância de coisas que estão acontecendo conosco, né? É o que a gente falou lá atrás, né? De que apesar de todas as diferenças e de como que cada pessoa se coloca, né, dentro do movimento negro, onde que cada pessoa tá na fila do pão do movimento negro, a gente, como um todo, tem um ponto norteador, né? Tem um ponto final, que é o ponto que nos leva a se unir, a estar todo mundo junto e estar trabalhando. Então, independente dessas diferenças que a gente acaba tendo dentro do movimento negro, dessas todas as variedades que a gente tem dentro do movimento negro, a gente tem que ter plena consciência que o norteador é um só, né? Perfeito. Daí tem o Oswaldo Diogo. O preto no Brasil, antes de falar sobre racismo, primeiro precisa ganhar consciência de si mesmo e não existe preto de pele escura ou clara. Existem pretos e ponto final. Né? Ele está falando de uma forma única, né? Da gente nos colocarmos enquanto pretos, né? Deixar essa questão dessa rixa entre claros e escuros. Deixa eu só fazer um adentro rixa, o Cadu acabou colocando aqui no grupo. a gente não sabia outra palavra, Bom, surgiu Cadu, muito essa obrigada. palavra rixa, né? E eu acho que é isso que ele está comentando aqui, o Oswaldo, né? É a gente trabalharmos juntos e seguirmos. Né? Eu acho que foi o que eu falei, a gente tem dentro do movimento negro todas essas características, mas a gente tem um ponto norteador também. Mas enquanto mulher negra de pele clara, porque a gente está entre duas mulheres negras e a gente consegue ver a diferença. Exatamente. Ela está aposta. Então E não essa tem. diferença que está motivando essa discussão do colorismo, né? Desculpa Não cortar. tem como eu falar que a minha posição enquanto pessoa negra na sociedade, ela tem o mesmo peso que a Jaque na sociedade. Porque a gente tem plena consciência, eu pelo menos tenho plena consciência, de que essas diferenças entre a gente são também diferenças que fazem diferença para a sociedade como um todo. Então, a gente entende a questão de que o ponto norteador ele é um só, né, o ponto final de todo o movimento negro, ele tem que ser um só, mas a gente também precisa entender que dentro do movimento negro e dentro das nossas movimentações existem diferenças, e existem diferenças que são mais aceitáveis e diferenças que são menos aceitáveis. Até o conceito de interseccionalidade que está surgindo hoje, né, Carla Costine, ela traz isso, e é muito importante a gente ter ciência desses recortes, né, porque ainda somos indivíduos, né, e isso a gente precisa sempre defender, né, nossa existência contra o indivíduo e depois coletivamente. Aí Não nós dá pra gente temos colocar numa mesma bolha, né? Dizer o movimento negro é sim, esse aqui com essa característica dessa pessoa, porque não é, principalmente aqui no Brasil. Não.
Não tem como. Daí tem a Gigi Sartori. Quando meus pais me levaram em alguma agência de modelo, eles sempre disseram que o cabelo tinha que estar o mais natural possível nas fotos do book. Daí a gente fala da estética, né? Que bom. O cabelo dela. Que bom que isso aconteceu, porque o que a gente vê normalmente é o pedido inverso, né? Eu acho que a gente dá uma pesquisada rápida, assim, eu mesma já li vários relatos principalmente de mulheres comentando que, eu consegui um emprego e o meu chefe pediu para que se eu podia alisar meu cabelo, ou eu estava com meus cabelos soltos e o meu chefe pediu para eu amarrar porque estava chamando muita atenção. A gente sempre Sim. vê o inverso, né? A gente tem várias histórias, né, sobre isso, de como no mercado de trabalho nos condiciona a um padrão estético muito grande, e isso é de extrema importância a gente debater, porque é o nosso sustento, né, a nossa porta de entrada do meio profissional, então a gente acaba cedendo, né, porque realmente ir contra isso sozinho é uma coisa bem mais grandiosa, e muitas vezes você acaba se auto-sabotando, infelizmente, sendo condicionado a isso. Aí nós temos aqui, Thelma Cristina Dias. Acredito que a aceitação do negro está diretamente ligada à sua verdadeira história. Não a história estudada nas escolas, mas sim pela sua história que estamos conhecendo através das reuniões, movimentos negros e agora pelas lives também. Se você tem um conhecimento sobre a história, seus passos serão mais firmes. Passei por racismo na adolescência em curso pré-vestibular na escola Ângulo. Aula de história. Passei a sentar na primeira carteira e a encarar nos olhos do professor, enquanto o outro aluno negro se enfiou no fundo da sala e ria com os outros. Fazia parte do conselho da comunidade negra. Levei o professor para a direção e tive muito embasamento para encarar a discussão. Ele foi demitido da escola. Aí nós temos um belo relato, né, sobre a importância dos movimentos e dessa questão do diálogo, do conhecimento ser partilhado, porque uma coisa que eu sempre estou comentando com os meninos é que enquanto nós estamos aqui comentando nas lives e exibindo o nosso privilégio de ter participado, de ter pisado nos ambientes acadêmicos, nós também temos a responsabilidade de trazer esse conhecimento para as pessoas que não tiveram esse acesso, e mais ainda lembrarmos que enquanto nós fazemos parte dessa juventude, hoje em dia a responsabilidade foi passada para nós, né? Então, coisas que nossos avós enfrentaram, nossos tios enfrentaram, foi justamente para que eu e você, a gente esteja na frente de um notebook, com uma internet, e um teto e tudo mais, para repartir o que nós temos, o que nós ganhamos esse privilégio. Então, acho que esse comentário, ele automaticamente já exibe toda essa situação, dessa importância desse movimento do grupo em si, né? Exato. E é muito interessante que ela fala sobre a questão de você reconhecer e conhecer a sua história também, né? Porque eu lembro Sim. perfeitamente das minhas aulas de história na escola, né, ensino infantil e tal, de quando começava a se falar sobre o processo de escravidão no país e como que tudo isso tinha se dado, os olhos eles meio que se voltavam assim para mim e eu ficava, mas por que raio que tá todo mundo me olhando? Primeiro porque você não tem essa identidade 100% construída, então você acaba não Sim. se enxergando naquilo, mas também a forma como é contada, né? A forma como é repassada muitas vezes também a história, ela é 100% distorcida e não carrega de fato todas as lutas e tudo que vem desde lá de trás para a gente conseguir chegar até aqui hoje, de fato, conseguir falar e conseguir ter essa carga para conseguir passar para as outras pessoas. Então, de fato, é muito importante que a gente consiga reconhecer e conhecer a nossa história
de fato mesmo, né, como um todo. E o legal, Michelle, antes da gente entrar no último comentário para finalização da live, é que nesse último comentário aqui que eu acabei de ler para vocês, é que nós temos aí a descrição dela enquanto negra e mais o outro colega negro, que daí ressalta a importância da gente trabalhar sempre a questão também da valorização do indivíduo, né? Não é porque a outra pessoa é negra que ela vai ter essa conscientização, ela vai ter essa postura, né? Porque muitas vezes a gente percebe muito isso na nossa adolescência, aquela questão do Maria vai com as outras, né? Porque justamente não tem esse conhecimento, essa identidade. Então, para ele saber um pouquinho mais da história, ele ser um aluno aplicado, ele não está pensando nisso, porque justamente essa identidade não é construída nele. Então, muitas vezes ele nem sabe, ele nem tem a consciência de que ele é diferente, então para ele as coisas precisam ser postas e valorizadas, né? Então, a gente tem uma descrição de uma aluna que tinha essa consciência do lugar dela, da importância dela, e o outro que não tinha essa coisa aguçada desenvolvida, né? Então, nossa, é uma coisa que eu vejo muito, que eu via muito em sala de aula, alunos que não têm essa construção, e às vezes não é próprio do aluno de pele clara, tem muito alunos de pele retinta, jovens, adultos de pele retinta, que não se colocam nessa posição, tá? E acabam até comprando essas ideias que a gente comentou lá atrás, e acabam se auto-sabotando, né? Aí depois que acaba tendo essa consciência, só que de uma forma tardia, quando você já às vezes nem tem mais voz para falar, e acaba ficando dependente do que você construiu. Ou seja, o próprio laço em cima da branquitude. Né, que Exato. você não tem esse acolhimento, você não tem esse pertencimento. Então, tipo, nossa, é bem triste isso falar, mas é o que a gente vê muito, muito mesmo. E aí, quer falar mais alguma coisa desse comentário? Posso ir pro Não, último? tá perfeita. Aí, o último, Gabi Camargo. Ai, eu tô dando risada porque tá aqui no quarto ao lado essa pessoa. Sou professora da educação infantil. E assim como na minha história, vejo o quanto é difícil para as crianças, mesmo de pele mais clara, se identificarem como negras, pois a branquitude faz de tudo para nos afastar da nossa ancestralidade. Por isso, se torna difícil e demorado a identificação de pessoas negras de pele mais clara. De fato é Michele? isso. De fato é isso mesmo, né? A gente não vê. Quando a gente, né, se a gente for colocar em livros de escola e afins, a gente, quando eles fazem essa identificação da população negra no Brasil, é sempre a pessoa de pele mais retinta. Quando a gente vê. Enfim, né, vai falar sobre o movimento negro. O movimento negro ele só pode ser virado para uma população de pele mais retinta, e daí, de fato, vai passando, né, essa construção e esse apagamento que se busca, de fato, fazer. Foi tentado fazer lá atrás, na miscigenação, e daí eles viram que não rolou, não deu certo, então agora eles estão tentando, de alguma outra maneira, fazer com que isso aconteça de fato. Então, esse não entendimento, né, da população negra de pele clara, desde os primórdios, desde a infância, essa construção de identidade, quando ela cresce, isso é pesado e, né, dá aquele choque de realidade, assim, de ok, agora eu entendi o que estava acontecendo lá atrás, quando eu tinha 5 anos de idade, né? E isso é muito forte. Então, essa necessidade que a gente tem, porque é uma necessidade de trabalhar isso, né, dessas características, de trabalhar a identidade, de trabalhar até sobre o assunto da miscigenação e de por que aconteceu essa diferenciação, é de extrema importância desde da base, né? Exatamente, e essa necessidade, essa importância, a gente sempre lembra que é da família também, né, das escolas e toda a sociedade, né, tem que ser trabalhado, porque eu creio que a primeira rejeição de uma pessoa que é fruto de um relacionamento, né, interracial, é trabalhar com o companheiro e com a família desse companheiro que não são negros, né, porque eu acumulo, até mesmo na minha família, eu tenho primos que, se a gente for fazer a comparação entre eles, nítido, né, desde a postura, a autoestima, posicionamento político,
Eles foram extremamente contaminados pela parcela, né, desse contato que eles têm e tinham e foram criados, inseridos na família materna, que eram brancos, né? Então, às vezes, você vê mulheres ou homens brancos que estão dentro de relacionamentos interraciais, mas que não pensam, não se preocupam nessa discussão de qual é o impacto disso na vida da criança que está vindo, né? Então, Exato. tem que ter essa conscientização de que você não é negro, mas seu filho é. Então, quais são os impactos que essa criança vai ter? Tá, vamos conversar, vamos acertar os pontos, vou sempre falar sobre meus privilégios, vou sempre trabalhar conteúdos, referências para essa criança, né? Não é só você ter o filho, né? Você está construindo um indivíduo. Então, quanto mais base esse indivíduo tiver sobre a sua identidade, mais fácil ele vai conseguir assimilar e se Colocar, apropriar do espaço dele no mundo. Né? sim. Então, acho que essa live ela deve entrar nas casas dos pais, tanto, como eu falei para você, da questão do. Eu mesma, por exemplo, sou uma pessoa negra, explicitamente, né, preta em si, já reproduzi falas e posturas que rejeitava, sabe? É uma coisa surreal, que rejeitava a minha existência. E sendo traços que não tem como você esconder. Né? Então, hoje eu carrego a questionamento do eu raspar o cabelo. Até onde isso foi uma coisa minha ou induzida? Né? E é uma coisa que, imagine para uma criança, como está sendo destacado aqui. Então, é necessário ter essa conversa em casa, nas escolas, nas sociedades, nos movimentos, e a gente se unir, como a gente está fazendo agora, e essa é a proposta do grupo, né? Creio que todo mundo vai vir muita gente para contribuir, tem muitas ideias, e a gente está se movimentando. E eu acho que o primeiro passo disso é o diálogo. Sim. Vamos. Com Pode certeza. falar. Eu acho que nada acontece se a gente não conseguir primeiro sentar, conversar e Sim, definir exatamente. quais serão os próximos passos e quais serão os próximos pontos que existirão na frente. Então, eu acho que as lives são de extrema importância. A gente está vivendo um momento que a gente não consegue fazer roda. Toda vez que eu converso com alguém, eu faço alguma participação, eu sempre falo, gente, eu tô sentindo muita falta das rodas de conversa, porque eu sou adepta das rodas de conversa, Interação, né? adepta de rodas de conversa e saraus. Então, como a gente não consegue, de fato, fazer com que esse debate ele continue existindo e continue sendo pautado e colocado para a sociedade como um todo, né? Porque quando a gente faz um debate sobre a população negra, e é muito importante a gente, acho que falar sobre isso, quando a gente faz um debate sobre a população negra, quando a gente faz um debate sobre racismo, quando a gente faz um debate, por exemplo, que aconteceu na semana passada, sobre palavras que, né, tem outra conotação e afins, a gente não está fazendo um debate que a gente quer que permaneça exclusivamente dentro da população negra e sendo debatido somente por pessoas negras, porque é importante também falar que a branquitude como um todo, ela também tem uma carga de responsabilidade de entender que não basta ser não racista, né? Não, eu não sou racista, não basta não ser racista. A pessoa ela tem que entender que ela também faz parte de uma luta e entender o seu local nessa luta antirracista. E aí é o mais difícil, né? É a grande questão, porque essa roda de conversa, tanto que ela está sendo aberta nas nossas páginas do Instagram e no Facebook, também não só no grupo, justamente porque tudo que está sendo construído aqui é fruto de todas as cargas negativas que a branquitude produz. Então, é extremamente necessário que eles participem disso, sabe? Logicamente, com o seu lugar de fala bem, deixando bem claro, tá bem especificado, mas é muito importante que essa nossa fala seja ouvida por eles. Então, o colorismo é uma coisa que a gente tem que conversar entre nós e eles entre eles, entendeu? A questão dos impactos, para tentar minimizar o máximo os impactos que a gente sofre. Então, a gente está sempre lendo os comentários, acompanhando como é que está essa movimentação, porque, como eu disse para você, tem bastante gente, pessoas brancas que estão super participativas nas pautas, né, da comunidade negra e estão abertas a esse diálogo. A gente tem que aproveitar mesmo para conseguir construir algo que a nossa voz chegue
né, nos devidos lugares. Então, eu agradeço você ter vindo aqui, se disponibilizado, mesmo que seja de última hora, meio que no improviso e tudo mais. Nossa, gratidão, a gente vai estar tendo muitas mais pautas que a gente vai bater nossa porta novamente, tá? Então, deixa sempre aberta. Tô à disposição. Eu até mandei, para quem que eu mandei? Acho que foi para Rosália. Acho que foi pra Rosália, porque a Rosália que veio falar comigo primeiro. Olha, eu contando. Acho que E foi a ela... Rosália que. E eu mandei pra ela, eu falei assim, não, tudo bem, não, fique tranquila, consigo sim, não sei o que e tal. Eu falei assim, olha, gostaria de sugerir um tema, eu vou colocar o tema aqui agora, que a gente precisa falar sobre feminismo interseccional. Nossa, sim. E o feminismo é uma coisa muito gostosa de estar comentando, porque daí a gente também traz o mulherismo africano também para essa roda de conversa, que Exatamente. é uma coisa muito, muito, muito gostosa. E eu falo que é muito recente esse contato de mulherismo, essa consciência que hoje eu tenho sobre o feminismo, então a gente vai ter muitos espaços para estar comentando. A pauta mesmo que estava muito solicitada, acho que justamente por essa questão da identidade sendo construída para a galera, e o legal é que o momento está muito propício para a galera levar isso como dever de casa. Sim. Logicamente, quem tem acesso a esses meios de comunicação deve estar fazendo isso, correndo atrás, e não esquecer de curtir a nossa página para estar sempre antenado, né, com as discussões semanais que vão estar rolando. Eu também deixo um recado, eu prometo melhorar nas próximas lives, tá bom? Mas foi uma experiência que está sendo muito mágica para todos. Tá? E a gente vai conversar sempre. O diálogo tá aí, a gente gosta de prosear, né? 2 horas, duas Pois horas é. proseando. E eu acho que a questão de você falou, vou melhorar nas próximas lives, eu tenho uma amiga que sempre fala que a gente não, a população negra, as mulheres negras, enfim, não foram ensinadas a falar e se expor e colocar para fora todos os seus pensamentos, né? Então, quando a gente, né, é colocada nessa posição de agora preciso É, falar, falou, nossa, meu Deus, o que que eu faço aqui, né? Como que sim, vai? E a gente é o acaba atravessando. silenciamento, né? Exatamente, porque a gente não está acostumado. Então, eu acho que é de extrema importância e manter isso cada vez mais vivo, porque é de fato a única maneira que a gente tem de conseguir ir avançando nas pautas e conseguir ir chegando a todas as pessoas. Então, eu queria agradecer primeiro pelo espaço de vocês, agradecer pela disposição de vocês de colocarem esses assuntos em debate e de trazer esse debate para a cidade, de trazer esse debate para estar acontecendo aqui na região, que é uma coisa que a gente vem sentindo falta mesmo, né? E que agora, ainda no momento de pandemia, esse debate acaba se tornando um pouco mais difícil de acontecer e dentro das lives acaba sendo uma possibilidade de chegar de fato a várias pessoas. Então, agradeço a oportunidade, agradeço vocês pela disponibilidade e continuem aí que tá fantástico. Ai, obrigada. Em nome de todo mundo. Eu falo obrigada aqui, mas os meninos têm um trabalho que eu fico assim, admirada, tá? Os nossos parceiros que também já participaram das lives passadas, eles estão mantendo contato, estão sempre abertos a nos ajudar para tirar dúvidas e tudo mais. E também eu só deixo bem claro para a galera que não entrou no grupo, entre com vídeos pretos de tudo, da região, de todo lugar, para a gente poder dialogar, tá? Curtir as páginas também. Nós temos no Instagram e no Facebook, é o mesmo nome do grupo, só colocar lá que vocês vão estar localizando e manter essa questão do diálogo. No próprio grupo tem espaço para vocês estarem postando pautas, a gente vai tentar sempre trabalhar para que todas as pautas sejam trazidas para discussão. E muito obrigada, Michele, tá? Michele, no caso, gente, para quem não é de Tu, tá? Tem a Dawnei, né? Você está como presidente da Eu tô, Cultural? tô como secretária de Cultura. Dawnei. Então, a Michele, vocês vão ver muito quando essa pandemia acabar. E daí já pegar no pé da Michelle para fazer os altos rolês aí, para a gente participar e conhecer pessoalmente. E a proposta do grupo é justamente essa interação. Hoje ela é virtual, mas futuramente vai estar todo mundo se conhecendo, se abraçando. Acho legal que a proposta do grupo está sendo muito interessante, porque todo mundo se conhece, parece que aqui tu, às vezes a Rosália estava falando, meu pai conhece, minha tia conhece a Rosália, aí fulano conhece, todo mundo se conhece aqui, tu, né? E eu tô conhecendo Nadeu. a galera.
Cidade é um ovo, né? A cidade é um ovo, tá? Todo mundo se conhece. E eu acho que você falou da questão de todo mundo se conhecer, é muito característico isso da população negra. Sim, Esse reconhecimento. Porque eu tava uma vez. Aonde que eu tava? Eu tava em algum evento, eu não lembro qual que era o evento, e aí a pessoa chegou e falou assim, mas eu te conheço. Eu falei, mas eu não te conheço. Não, mas você não é filha de tal pessoa, neta de tal pessoa? Eu falei, sou. dito e Eu te feito. conheço. Não, porque eu convivi com seu pai, não sei o que, a gente não sei. Eu falei, gente do É céu. muito E é doido. sempre assim, né? As pessoas elas se conhecem, a gente olha alguma coisa e fala, nossa, conheço a pessoa. Então, é muito característico também da população negra e manter esses contatos e vai passando, né, de geração para geração esses contatos. Uma hora ou outra a gente vai descobrir que alguém da nossas famílias conhece também. Sim, perfeito, Michelle. Então, agradeço a participação de todo mundo também, e a paciência aí comigo mais ainda, né, com a gente em geral. Imagina. Foi E aí, maravilhoso. todos os comentários que não foram falados aqui, a gente vai ter a preocupação de estar respondendo eles, tá? Então, pode deixar aí dicas, alguma coisa assim, crítica construtiva, que a gente vai estar dando essa devida atenção que vocês merecem, tá? Então, muito obrigada, boa noite a todos e cuidem-se.